Fala galera, bom dia para todo mundo. Espero que todo mundo esteja na paz, né? Esteja bem, saudável, né? Com essa pandemia aí. Mas enfim, a gente não pode parar, né, pessoal? Então vamos lá para nossa aulinha. Hoje o que a gente vai falar, pessoal? É o esporte como opção de lazer, tá? É uma temática que a gente tem e é um tema bacana. A gente vai ver como é que o esporte ele entra como essa opção de lazer, tá? O que é o lazer, o que é o esporte? Então, para a gente definir o esporte como opção de lazer, pessoal, a gente precisa definir primeiro o que é o esporte e o que é o lazer, certo? Então vamos lá, vamos primeiro no esporte, né? É uma atividade física sujeita a determinados regulamentos que geralmente visa competição entre praticantes, quase não sai, né, gente? Para ser o esporte, tem de haver envolvimento, habilidades e capacidades motoras, regras instituídas por uma confederação regente e competitividade entre opostos. Isso é um conceito, tem vários conceitos de esporte, tá, pessoal? Mas enfim, quando a gente fala em esporte, a gente vai lembrar sempre das regras, pessoal. O esporte ele tem um código de regras a ser seguida. Geralmente, esse esporte ele tem uma confederação. Ele tem uma, e não é um esporte de um time só, de um país só. Ele vira esporte quando o quê? Quando dissemina em determinados continentes, né? Está expandido no mundo inteiro. Aí ele passa a ser um esporte. Caso contrário, ele é apenas um jogo ou uma brincadeira em si, tá? Ele vira esporte quando ele tem regras, geralmente é uma confederação, e vira esporte. Mas se atenta a essa questão de regulamentos e regras, tá? Tá regulamento, tem regras, é com certeza um esporte, tá? Não que uma brincadeira e um jogo não tenha, tá? Tem, só que o esporte é mais rígido nesse ponto, beleza? Vamos lá, vamos definir então o que é o lazer, né? Nossa temática. Vem do latim licerse, ser lícito, ser permitido. É normalmente definido como uma série de atividades que pode praticar em seu tempo livre, ou seja, naquele momento em que não está trabalhando, em tarefas familiares, religiosas, sociais e que lhes proporcionem prazer, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos entender esse conceito, tá? O que é ser permitido? Eu não faço uma atividade de lazer, pessoal, é obrigado, tá? Por exemplo, se uma atividade de lazer, para mim, é correr, não vou dar um exemplo aqui na Europa, é correr lá no lago. Aquilo ali é prazeroso para mim. Mas para você não é, pessoal, aquilo ali não é lazer para você, tá? Aquilo ali pode ser uma outra atividade, mas ela sendo lazer, não. Por quê? Porque o lazer ele vai te proporcionar prazer, pessoal. O lazer ele tem que ter um prazer, tá? E tem que ser feito, pessoal, no nosso tempo livre. Livre, pessoal, tempo livre. Ou seja, naquele momento que não está trabalhando. Aqui eu vou levantar um ponto importante para você. Vamos supor, por exemplo, eu canto, eu sou católico, eu canto nas missas, certo? A partir do momento que eu estou fazendo aquela atividade, eu gosto de cantar, acho prazerosíssimo cantar, né? Mas a partir do momento que eu tenho uma escala, que eu preciso ir, eu tenho aquele horário para mim ir, para mim cantar uma atividade que eu gosto, aquilo ali não é lazer, é uma outra atividade, só que não se enquadra em lazer, tá? Estou sentindo prazer com aquela atividade? Sim, porque eu gosto de cantar, mas opa, eu estou fazendo uma obrigação que eu tinha, um compromisso que eu fiz, beleza? Deu para entender? Então vamos lá, pessoal. Então, o esporte como opção de lazer. Qual das imagens aí, pessoal? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Quais delas são lazer e quais delas são esporte, né? Fica bem fácil da gente identificar, né, pessoal? O esporte ele vai gerar sempre uma competição, certo? Na imagem um, pessoal, eu coloquei aí, o atletismo, né? Então, ninguém ali está fazendo aquela atividade por prazer. Talvez eles gostem de correr. Só que aquilo ali envolve dinheiro, envolve confederação, envolve uma série de regras, certo? A dois, eu trouxe um exemplo clássico, né, pessoal? O futebol, né? A gente já falou, se não falou, vamos falar da questão, principalmente do capitalismo no esporte, a questão que o dinheiro gera nessas modalidades esportivas, né? Então, realmente é um esporte. E na 2, pessoal, comentei com vocês da corrida, né? Lá no lago. Aí eu trouxe um exemplo de lazer, pessoal.
Vamos supor que é uma mãe com as duas filhas fazendo essa atividade correndo, né? Então aquilo ali pode ser prazeroso para elas, é uma atividade de lazer, né? Diferente da corrida de cima, que envolve regras, que envolve competição, beleza? E a 2, eu trouxe a famosa pelada, né, galera? A famosa a famosa pelada de final de semana, né? Onde os amigos se reúnem para jogar aquela bolinha, certo? Sem tantas regras, sem tanta competição. A competição existe, mas é uma coisa mais light, que ele vai gerar prazer, né? Não tem o intuito ali principal, não é o dinheiro, não é a lucratividade, ninguém está trabalhando, todo mundo está descansando. Como opção de descanso, eles escolhem a atividade de jogar a bola, certo? Pessoal, o lazer é uma atividade que a gente tem nosso direito, ela é constitucional. Isso está na Constituição, no artigo 6º, né? Direitos sociais, certo? Um dos direitos sociais está lá, o lazer, certo? Entre outros, né? Mas como a gente trabalha na temática do lazer, só para conscientizar vocês que é um direito que a gente tem, é um direito constitucional. Todo brasileiro tem direito a lazer, tá? Ah, lembrando um ponto importante. Por que, pessoal, então existe o lazer? Justamente porque o lazer é o nosso tempo livre, o tempo de não trabalho, tá? Então ninguém consegue passar 24 horas do dia trabalhando, né? Vamos pegar aí 16 horas trabalhando, né? Que tem as horas que a gente dorme. Mas ninguém consegue, então a gente precisa desse lazer, certo? Então, onde fazer, pessoal? Eu aqui trouxe exemplos para vocês. Na praia a gente tem várias atividades que a gente possa fazer. O vôlei de praia, o futevôlei, né? Aquela corridinha de leve, isso tudo a gente pode fazer dentro da praia. São só opções mesmo. Dentro da água, né, pessoal? Pescaria, mergulho, natação. Quando a gente fala em natação, a gente vai sempre lembrar de esporte. Só que essa natação é o quê? É uma natação onde eu busco prazer, pessoal. Onde eu faço no meu tempo livre. Vou dar um exemplo. Se aqui na Europa estivesse ainda, né, funcionando lá o Aliança, o Clube Aliança. Se eu gostasse de nadar, o que acontece? Eu ia lá no meu tempo livre e fazia lá os meus 200 metros e voltava, vinha embora. Ele me proporcionou prazer, não me proporcionou competição nenhuma, certo? Na praia, no campo, né, pessoal, existem ar puro, trekking, que é uma atividade de esporte de aventura, né, como se fosse uma trilha, andar a cavalo, mexer na horta, isso tudo são atividades prazerosas, certo? Na cidade, encontramos uma variedade de esportes, porque a gente tem locais adequados para isso, quadras, academias, certo? E aqui é interessante, pessoal. Quando a gente fala em academia, se uma academia proporciona para você uma atividade lá de ritmos, você gosta de dançar e vai nessa atividade. Mas espera aí, essa atividade está envolvendo gasto calórico, você tem que fazer essa atividade porque você tem que emagrecer. Então, espera aí, já exclui como atividade de lazer. Já não é atividade de lazer. Pode ser outra atividade, mas lazer não. Vocês têm que lembrar que sempre lazer vai me proporcionar um prazer, certo? E eu tenho que fazer no meu tempo livre. No ar, né, a gente colocou aí paraquedismos, voos de asa delta. Esse é só para quem tem mais cash, né, pessoal? Na terra, né, cross country, motocross, andar de bicicleta, fazer trilha. Isso tudo está na terra. Então, quais os benefícios de todas essas atividades, né, pessoal? O principal aí que eu acho que a gente tem que destacar é o aumento do convívio social, tá? É importante, por exemplo, lá na pelada dos amigos, né, no futebolzinho de final de semana. Aquilo ali, às vezes, aquele pessoal só se reúne no final de semana, e é interessante, né? A gente precisa desse contato, precisa de conversação. Ninguém nasceu para ser sozinho, pessoal. Então a gente precisa desse convívio, dessa conversação, dessa diferenciação de opiniões quando geralmente se reúne. Mas entre outros, né, qualidade de sono, melhora do humor, diminuição da ansiedade, mais disposição, isso tudo qualquer atividade física vai te proporcionar, beleza? E o esporte como lazer não é diferente. Coloquei então, pessoal, quatro questões para você responder aí. Você vai copiar no caderno, pode colocar somente a alternativa correta. Mas vamos ler aqui de forma breve para a gente finalizar. Qual das opções abaixo se enquadram em lazer? Então eu coloquei 4 alternativas para você colocar a correta, certo? Para você definir o lazer, você pode pegar o conceito que eu deixei no material para vocês. A número 3, atualmente, faz do esporte um grande aliado para a prática do lazer. Em que momento o esporte vira lazer? Você vai falar para mim em que momento que o esporte ele se torna uma atividade de lazer. Letra A, quando você está em nível de competição, quando se tem regras rígidas, quando se faz em tempo buscando prazer. Opa, pode ser essa, né?
quando se faz em horário de trabalho, quando o esporte vira trabalho. Você vai achar a alternativa correta e marcar, certo? E a 4 exemplifica uma atividade desportiva que possa virar uma atividade de lazer. O que você vai fazer? Você vai descrever para mim. Vou dar um exemplo aqui. O futebol, por exemplo. Quando o esporte vira uma atividade de prazer? Quando eu reúno meus amigos num final de semana e jogamos bola com o objetivo de nos encontrarmos. Pronto. Com o objetivo de prazer. Você descreveu uma atividade de lazer. Assim você pode fazer como outras, corrida no parque, o atletismo, né? Como o atletismo vira uma opção de lazer. Quando eu passo a correr no lago, buscando prazer, certo? Então, bem tranquilas as questões. Respondam aí, a gente já corrige hoje ainda. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.